professor Rian. Finalmente chegou terça-feira é dia de linguagens aqui no Humanize-se. E hoje vamos falar sobre um assunto que sempre cai, não somente nos vestibulares, como no Enem, aí também concursos públicos, vários concursos cobram esse assunto. Galera, hoje vamos falar de figuras de linguagem. Bom, muita gente sofre com esse assunto, porque sabe que existem umas figuras de linguagem. Eu acho que sofre mais por ter que guardar aqueles nomezinhos horrorosos, né? Cada nome feio, catacrese, não é verdade? Uns nomezinhos, hipérbole, hipérbato, silepse, elipse. Ainda tem um monte que é parecido, né? E muita gente acaba confundindo. Pois é, hoje eu vou falar de dois específicos. Porque se eu fizer um verbo sobre todas as figuras de linguagem, gente, pelo amor de Deus, vai ficar enorme. Então, aos pouquinhos, a gente vai falando bastante sobre as figuras de linguagem, não tem como não falar, mas hoje eu vou falar das duas mais conhecidas e que muita gente ainda confunde, que são a metáfora e a metonímia. Meus queridos, prestem bastante atenção. Quando a gente fala em figuras de linguagem, está entrando numa parte do português chamada de estilística. Se você for na palavra em si, estilística vem de estilo. E o que é ter estilo? Se você é uma pessoa estilosa, você não é uma pessoa que se veste diferenciado daquela forma de se vestir padrão? Pois é. Quando você usa estilística na linguagem, você também está se expressando de uma maneira diferenciada. Dá uma olhadinha aqui no conceito de estilística, vai. Estilística estuda os processos de manipulação, é interessante o uso da palavra manipulação da linguagem, em que permitem a quem fala ou escreve sugerir conteúdos emotivos ou intuitivos por meio das palavras. Além disso, estabelece princípios capazes de explicar as escolhas particulares feitas por indivíduos e grupos sociais no que se refere ao uso da língua. Ou seja, a gente vai utilizar a linguagem de uma maneira diferenciada a fim de se expressar de maneira diferenciada do padrão, daquela forma tradicional que a gente tem. É aí que surge o conceito de linguagem conotativa. Muita gente ainda não consegue diferenciar conotação de denotação. Denotação é quando a gente usa as palavras no seu sentido real. Muita gente até aprende, né? Denotação começa com a letra D de dicionário, e por isso é a palavra no seu sentido real, tradicional. Já conotação começa com a letra C de contexto, ou seja, é a palavra sendo empregada dentro de um contexto em que ela vai ser interpretada de uma maneira diferenciada da padrão. Lembre-se, quando eu falo em figuras de linguagem, eu estou falando de figuração, e figuração é uma referência contextual, não é a coisa em si, é uma referência a uma ideia que a coisa traz. Como isso funciona? Presta bastante atenção que eu já vou no conceito dessas duas figuras, quer ver? Quando a gente fala em metonímia, a gente está falando numa associação. Quando a gente fala em metáfora, a gente está falando em uma comparação. Peraí, vamos devagar. Comparação é uma figura de linguagem. Antes de qualquer coisa, metáfora é uma comparação implícita, mas comparação é uma figura de linguagem. Como é que isso funciona? A comparação ela pode ser feita de duas formas. Ou por símile ou por analogia. Lembre-se desse nome, símile. Comparação por símile é feita entre elementos semelhantes. Por exemplo, se eu falo que eu sou tão alto quanto o meu pai, veja que eu estou comparando dois homens. E mais importante, há nesse enunciado a presença do conectivo de comparação. Eu sou tão alto quanto meu pai. Dois elementos semelhantes, dois homens sendo comparados, correto? Agora, se eu falo que meu pai é alto como um poste, vejam que eu estou comparando dois elementos diferentes, um homem e um poste. Nesse caso, eu estou fazendo o que a gente chama de comparação por analogia. De novo, comparação por símile é uma comparação feita entre elementos semelhantes. Já a comparação por analogia é uma comparação feita entre elementos diferentes. E quando eu falo que meu pai é alto como um poste, vejam que persiste a presença do quê? Do conectivo de comparação. Agora, se eu chego e falo que meu pai é um poste, aí eu já percebi que eu tirei o conectivo. Eu não tô falando que ele é alto como um poste, tô falando que ele é um poste. Nossa, essa menina é uma flor. Quando eu falo essa menina é uma flor, não estou falando que ela é cheirosa como uma flor, que ela é bonita como uma flor, que é delicada como uma flor. Eu estou falando que ela é uma flor. Veja, existe a comparação, só que de maneira implícita, uma vez que não há presença do conectivo de comparação. E tem um detalhe,
vocês perceberam que eu comparei a mulher com a flor? Eu estou fazendo uma comparação implícita por analogia. Ou seja, os elementos comparados são elementos o quê? Diferentes. Então lembre-se, comparação é uma... metáfora é uma comparação implícita, sem o termo conectivo, feita por analogia. Beleza? Então, de novo, metáfora é uma comparação implícita por analogia, feita sem a presença do conectivo, por isso que é implícita. Ficou claro isso? Então, vejam só alguns exemplos de metáfora, aqui o conceito, ó. Emprego de palavras fora do seu sentido normal, por analogia. É um tipo de comparação implícita, sem o termo comparativo. Veja, os oceanos são o pulmão do mundo. Grande Marcelo Coelho, de corpo e alma, chegou pra mim e falou assim, Rian, porque meu exemplo anterior é assim, ó. A Amazônia é o pulmão do mundo. Aí vem Marcelo, a Amazônia é o pulmão do mundo? Você está louco? Os oceanos, ele corrigiu o meu exemplo de metáfora. Ó, os oceanos são o pulmão do mundo. Vejam só, eu estou comparando os oceanos com um órgão, dizendo que é por meio dos oceanos que o mundo respira. Então vejam só, eu estou fazendo uma comparação por analogia sem a presença do termo conectivo de comparação. Estou falando que eles... Se os oceanos são um pulmão, veja, encontrei a chave do problema. Quando você fala encontrei a chave do problema, é automático a tua interpretação de que você encontrou o quê? A solução. Não é a chave em si. Mas quando eu falo a chave do problema, você entende como solução, porque sabe que aquilo vai abrir as portas e vai resolver tudo aquilo que você precisava solucionar. Ficou claro isso? Então, vejam, quando você usa eu encontrei a chave do problema, veja que a palavra solução não foi usada. Isso é o que a gente chama de metáfora pura, em que o termo já substitui o outro assumindo o seu valor. A metáfora impura é quando você apresenta os dois elementos do enunciado, como por exemplo na música do Gonzaguinha, veja. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. O nosso caso, porta entreaberta. Elementos diferentes, comparação implícita, uma vez que não tem conectivo, e por analogia, por serem elementos diferentes. Ficou claro isso, gente? Então isso é a metáfora. Muita gente boa ainda confunde com metonímia. Vamos entender metonímia? Metonímia é o seguinte, é uma associação. Me preocupa, e muito, algumas pessoas que resumem metonímia assim, parte pelo todo. Cuidado, existe até a questão da parte pelo todo, mas existe um termo que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Eu quero pegar primeiro elementos, exemplos simples, comuns. Por exemplo, quando eu digo hoje, o cabelo tá muito grande, o pouco que resta tá grande. Quando eu falo, eu vou ao cabeleireiro, eu vou ao barbeiro, vocês estão percebendo que eu estou dizendo que eu vou a pessoas? Porque cabeleireiro é uma profissão, é uma pessoa. O barbeiro é uma profissão, é uma pessoa. Quando você fala que vai ao barbeiro, quando você fala que vai ao cabeleireiro, você não está dizendo que vai à barbearia, que você vai ao salão de beleza? Veja que ao dizer que vai ao cabeleireiro e ao barbeiro, teoricamente esses enunciados estão sem sentido. Porque ninguém vai a uma pessoa, você vai ao lugar em que a pessoa trabalha. Mas a associação da pessoa com o lugar é imediata. Então por isso que você compreende. Essa associação de um termo com a sua ideia real é o que a gente chama de metonímia. Ficou claro isso? Vamos dar um outro exemplo? Eu adoro ler Machado de Assis. Você lê a pessoa? Você leu Machado? Não, você lê a obra do Machado. Ao mencionar o autor, você entende como a sua obra. Ler Machado de Assis, ler a obra de Machado de Assis. A associação é imediata. Concordam comigo? Um exemplo muito tradicional é o exemplo das marcas, lembra? Eu me cortei com a Gillette. Gillette, na verdade, é a marca da lâmina de barbear. Você, ao invés de falar me cortei com a lâmina de barbear, ao falar Gillette, as pessoas associam essa famosa marca ao produto que é a lâmina de barbear. E aí você vai brincar, né? Você vai falar de Gillette, Danone, Post-it, Band-Aid, Cotonete, Maisena. Parece que estou falando propaganda, né? Não, mas são exemplos claros. Bombril. Eu já vi gente falar assim, Rian, faz um favor pra mim, compra Bombril no mercado, mas traz a Solan que é mais barato. Eu falei, por que tu quer Bombril ou Solan? Quando a pessoa fala compra Bombril, é claro que ela tá pensando na palha de aço. A pessoa fala maisena, ela está pensando no amido de milho. Então vejam, as marcas acabaram sendo associadas ao produto em si. Existem outros até, por exemplo, vocês sabiam que chiclete é a marca de uma goma de mascar? Que se popularizou, lembra aquele da caixinha amarela? Chiclets, que se popularizou como chiclete, não é isso? Chiclete,
popularizou, virou o nome do doce, quando na verdade é a marca de uma goma de mascar. Ficou claro isso? O exemplo também dos mais tradicionais é Xerox. Lembre-se que Xerox é a marca da primeira fotocopiadora do Brasil, vinda da Alemanha para o Brasil, e nesse caso a gente virou até verbo xerocar. Xerox, isso pra mim? Então, cuidado. Sim, existe a questão da parte pelo todo. E alguns gramáticos chamam isso de sinédoque. Sinédoque, galera, dá uma olhadinha aqui, ó. Que é o seguinte, eu tô botando aqui os exemplos de metonímia, ó. Substituição de nome por outro em virtude de haver entre eles associação de significado. Ler Jorge Amado quer dizer que eu tô substituindo o autor pela obra, não é isso? Nesse caso, botando o autor no lugar da obra. Veja, ir ao barbeiro, bebi 2 copos de leite, eu imagino que beber copo machuque. Quando você fala que bebeu 2 copos, ontem na jantar eu comi 2 pratos. Você não come o prato, mas sim a comida contida no prato, não é verdade? Ó, ser o Judas da turma, uma pessoa representando a classe. Judas representa o quê? O traidor, não é verdade? E assim vai. Completou 10 primaveras, isso não quer dizer que a pessoa pulou o outono, verão e inverno, não é verdade? Veja, o brasileiro é malandro, veja que o brasileiro é o singular representando o plural. Ele foi tirar uma Xerox. Eu estava falando sobre sinédoque. Lembra que a gente falou sobre parte pelo todo? Se eu chego e falo que esse rapaz não tem um teto para morar, vocês concordam comigo que o teto é uma parte do todo a que ele está fazendo referência, que é a casa? É metonímia? É. Mas por ser um caso específico, em que é uma parte equivale ao todo, a gente chama de sinédoque. Sinédoque, se vocês virem, sinédoque é um caso específico de metonímia, em que a parte representa o todo. Tem um poema famoso de Manuel Bandeira que ele fala que o bonde passava cheio de pernas. Como o bonde, quando o bonde passa, as pernas ficam na altura dos olhos. Então ele usou as pernas para se referir às pessoas que estavam no bonde. Então veja que a perna representa a pessoa como um todo. Então nesse caso eu tenho metonímia, sim. Mas se cair como sinédoque, marquem como correto, porque tem a relação de parte pelo todo. Ficou claro isso, gente? Ó, vejam só. São as 2 figuras mais tradicionais, as que mais caem em provas. E ó, galera, presta bastante atenção. O problema às vezes é decorar um nome, porque interpretar, você interpreta e compreende a informação de maneira tranquila. Você usa essas figuras tradicionalmente no seu dia a dia. Quantas vezes vocês se expressam usando determinados termos metafóricos ou metonímicos para fazer referência com ideias do próprio texto? Então, por exemplo, se eu chego e falo assim, ó, ontem eu comprei Grande Sertão Veredas, adoro ler Guimarães Rosa. Veja que para retomar a ideia de Grande Sertão Veredas, eu falei, adoro ler Guimarães Rosa. Olha Guimarães Rosa representando a obra de Guimarães. Um termo metonímico relacionando a ideia de Grande Sertão Veredas. Então veja, manteve a coesão de ideias dentro do texto e utilizou a figura de linguagem. Galera, isso acontece tradicionalmente. Lembre-se, ó, eu tô aqui para mostrar muitas regras, muitas informações, muitos conhecimentos que são cobrados nos vestibulares, nos concursos. Mas o mais importante é você entender que português é a língua que você fala. Isso é uma coisa que você usa naturalmente. Então se alguém passa a teoria para você, não fica, ai meu Deus, não vou aprender isso nunca, não vou decorar isso nunca. Lembre-se que você já usa isso. Eu só quero que você interprete e caracterize e nomeie aquele processo de expressão que você está utilizando. Ficou claro isso, galera? Ó, espero que tenha ajudado, espero que você não confunda mais metáfora e metonímia e mande brasa nas suas provas, nas suas avaliações. Ó, não deixem de curtir nossas páginas em nossas mídias. Lembre-se que no Facebook é Coletivo Humanize-se, lá no Instagram, Coletivo Humanize-se, tudo junto. Lembre-se também que a gente está no Twitter, do Twitter é @C_Humanize-se. E também temos o nosso canal, inscrevam-se no canal lá no YouTube, Coletivo Humanize-se. Galera, não deixem de acompanhar. Hoje é terça-feira, lembrando que segunda-feira tem o Renan Cortez, terça-feira é comigo, Caniele Franco, com linguagens, quarta-feira vem o Eduardo Nunes, com história, quinta-feira vai ter também eu e a Aniele falando de redação, e na sexta-feira, de corpo e alma, nosso querido Marcelo Coelho. Galera, vem pro Humanize-se, vamos estudar!